Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos começar fazendo a correção do nosso exercício. Então, pegue aí o caderno, o livro, tem muitas questões de cálculo, então a gente precisa colocar também no caderno. E depois eu vou fazer uma revisão, colocando os principais tópicos que eu quero que vocês estudem, né, para nossa avaliação, tá certo? Então, vamos lá. Aliás, vamos para a primeira questão. Eu coloquei os cálculos ali, aí no vídeo, mas as outras questões, não. Você vai ter que acompanhar aí no seu livro. Página 227, primeira questão. Complete as frases corretamente utilizando as palavras maior ou menor. Então, vamos lá. Letra A. Quanto maior é a espessura do condutor, maior a espessura, menor é sua resistência elétrica. Ok? Então, quanto maior é a espessura do condutor, menor é a resistência elétrica. Quanto maior é a resistência elétrica em um condutor, menor é a corrente elétrica no circuito. C. Em um circuito elétrico com resistência elétrica constante, seguindo a lei de Ohm, quanto maior é a tensão elétrica, maior é a corrente elétrica. Letra D. Quanto menor é o comprimento do fio condutor, menor é a resistência elétrica dele. Aqui nós estamos falando de tamanho agora, não de espessura. Em um chuveiro elétrico ligado em uma tensão elétrica constante, quanto maior é sua potência elétrica, maior é a corrente elétrica. Então, completem aí. Na segunda questão, ele diz o seguinte: as baterias de automóveis possuem, de forma geral, uma tensão de 12 volts, conforme ilustrado ao lado. Considere a resistência do corpo humano de aproximadamente 100.000. Calcule em seu caderno qual seria o valor da corrente elétrica produzida em uma pessoa ao tocar nos terminais desse gerador. Então, vamos lá fazer esse cálculo. Então, colocando os dados, o que nós vamos ter, gente? A tensão elétrica, que é o que ele dá aqui, que é a bateria, tem uma tensão de 12 volts, eu coloco ali, a tensão é representada pela letra U maiúsculo, 12 volts. Ele diz que a resistência é 100.000 ômega. Está aí representado em 100.000 ômega. E eu vou usar a fórmula de tensão elétrica, que vai ser U, que é a tensão elétrica, igual a resistência, igual a letra I, que é a intensidade, né, do circuito da corrente elétrica. Então, mas aqui ele me deu a fórmula, o cálculo me deu a tensão e me deu também a resistência. O que eu quero encontrar é a intensidade da corrente elétrica. Eu vou usar a fórmula, separar o I, que representa a corrente elétrica, que vai ser igual ao U dividido pelo R. Esse é um cálculozinho de matemática que nós organizamos a fórmula. Então, I, que é a intensidade da corrente elétrica, é igual ao U, que é a tensão elétrica, dividido, esse tracinho aqui, meninos, é dividido por R, que é a resistência elétrica. Agora eu vou só substituir. O I é o que eu quero, que é a intensidade da corrente elétrica, igual ao U, que é 12, dividido, olha, pelo R, que é 100.000. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar esse valor aqui. Ok?
Mas vocês colocando até essa divisão já está correto. Então, dividindo 12.000 por 100, eu vou colocar em base de 10, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 amperes. Ok? Vamos agora para a terceira. Os aparelhos e lâmpadas elétricas devem conter informações em suas embalagens e etiqueta que mostrem suas informações técnicas como valor de tensão elétrica e de potência elétrica, conforme apresentado na figura abaixo. Letra A. Aí ele traz uma etiqueta, né, de refrigerador, apresentando suas características técnicas. Aí na letra A ele pergunta qual é a tensão elétrica do refrigerador. Então você procurar lá, tensão 127 volts. Qual é a potência? Também está dizendo, a potência 94 watts, né? Nessa etiqueta, ele está trazendo referência de tudo, da corrente, da frequência da corrente. Então, descreve o material. Na letra C, pede, em seu caderno, calcule a intensidade da corrente elétrica que percorrerá esse refrigerador quando ligado. A intensidade da corrente. Então, como ele me deu como dado a tensão elétrica, que é representado por U, e me deu também a potência elétrica, que é representado por P, eu vou encontrar a intensidade da corrente através dessa fórmula. Potência igual a intensidade vezes a tensão elétrica. Então, vou só substituir. Qual é a potência? 94. Qual é a intensidade? É o que eu quero. Qual é a resistência? 127. E vai ser igual a 94 dividido por 127. Fazendo essa divisão, nós temos como resultado I igual a 0,74 amperes. Ok? Vamos lá? Agora nós vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: o fornecedor de energia elétrica de uma determinada residência garante uma tensão média de 120 volts. Nessa residência, permanecem ligadas simultaneamente durante 20 minutos duas lâmpadas de 100 volts, uma lâmpada de 40, um liquidificador de 360 e um acendedor de 600 volts. Calcule o consumo de energia elétrica dessa resistência em joules durante 20 minutos. Então, ele vai dizer que vários equipamentos permanecem ligados durante 20 minutos. E ele quer saber qual é o consumo dessa residência em joules em 20 minutos. Então, vamos lá, como que nós vamos descobrir? Então, a resistência, a tensão média, a tensão elétrica é 120. Já coloquei bem aqui, ó. Olha só, prestem atenção, gente. Essa questão é grande, mas ela não é difícil. Então, a tensão que ele me deu no cálculo é 120. O tempo, que é o ΔT, é 20 minutos. Aí, ele me deu também a potência dos materiais. A potência da lâmpada é 100. A potência da outra lâmpada também é 100, porque são duas lâmpadas. Aí tem uma lâmpada de 40, um liquidificador de 360 e um aquecedor de 600. Aqui ele colocou só os dados que estão no cálculo. Transformando a unidade de medida de 1 minuto para segundo. Porque aqui são 20 minutos e nós vamos trabalhar na unidade de segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. 20 minutos equivale a X. Fazendo o cálculo aqui, transformando, não é? X vezes 1 igual a 60 vezes 20, nós vamos ter os minutos em 1.200 segundos. 20 minutos equivale a 1.200 segundos. Bem, sendo 100
volts equivalente a 100 joules por segundo, significa que uma lâmpada transforma 100 joules de energia por segundo. Duas lâmpadas transformam 200 joules. Duas lâmpadas de 100, uma de 40, transformam 240 e assim sucessivamente. Então, o potencial, a potência total é dada pela soma das potências do aparelho. Então, vou somar todas as potências que ele me deu. Vamos lá? Então, uma lâmpada de 100, outra de 100, uma lâmpada de 40, o liquidificador de 360 e o aquecedor de 600. Somando tudo, nós vamos ter 1.200 watts de potência. Utilizando a equação de consumo de energia, que está lá no nosso livro, então, o consumo de energia vai ser igual a potência multiplicado pelo tempo. Quanto foi a soma da potência? 1.200. Quanto é o tempo que nós aqui, ó, transformamos em segundos? 1.200. Vou multiplicar os dois, então o resultado será 1.440.000 joules. Ok? Então, assim nós vamos encontrar o consumo de energia, né? Calculando o que cada objeto estará consumindo naquele tempo, multiplicando pelo tempo que ele está sendo usado. Ok? Vamos agora, meninos, para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: o chuveiro apresentado na fotografia abaixo, quando ligado na posição quente, tem uma potência de 4.800 watts. Considerando que ele está conectado a uma rede de 120 volts, responda às questões a seguir. Quais foram as grandezas físicas citadas no enunciado dessa atividade? Foi citado a potência elétrica do chuveiro, que é 4.800 watts, e a tensão elétrica, que é 127 volts. Então, foi os dois. Quantos joules de energia elétrica esse chuveiro transforma em energia térmica por segundo? Bem, ele transforma 4.800 joules de energia elétrica em energia térmica. Porque se a potência dele é 4.800 watts, significa também que é 4.800 joules. Letra C. Calcule em seu caderno a intensidade da corrente elétrica quando utilizamos o chuveiro na posição quente. Então, na C, ele quer a intensidade, que é justamente o que eu coloquei aqui, ó. A potência é 4.800 watts e a tensão é 127 volts. Ele quer saber a intensidade da corrente. Vou usar aquela mesma forma. Potência igual a intensidade vezes a tensão. Como eu tenho a potência e tenho a tensão, aliás, eu vou dividir 4.800 dividido por 127. O resultado será 37,8 amperes. Ok? Seguindo, na letra D, ele pergunta: na posição quente, o resistor do chuveiro tem um comprimento maior que na posição morna? O que vocês acham? O comprimento é menor, viu? Sexta questão. Aí a oitava, não vamos fazer agora. A sexta questão diz: a fotografia ao lado apresenta um aquecedor elétrico. Considerando que ele funciona adequadamente, é necessário estar conectado a uma tensão elétrica de 127 volts.
Analise as afirmativas e marque a que está correta. Então, no aquecedor, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, fenômeno conhecido como efeito Joule. Verdade? Marque aí. Se o aquecedor for ligado a uma diferença potencial de 220 volts, é provável que o aparelho seja danificado. Verdade também, porque a tensão dele é 127. Se eu for colocar em 220, com certeza esse aparelho vai ser danificado. Então, você marca os dois, ok? 7ª questão. As usinas elétricas transformam um tipo de energia em outro, e a eletricidade é transformada por meio de fios e cabos. Escreva a sequência correta do caminho percorrido pela energia elétrica desde sua geração até a chegada às residências, numerando os quadros em ordem crescente. Vamos lá? Primeira, 3. Linha de transmissão, coloque 3. Segundo, 2. Subestação elevada de tensão, 2. Centro consumidor, 6. Subestação abaixadora, 4. Linha de distribuição, 5. Usina hidrelétrica, 1. Então, seguindo a sequência seria da primeira usina hidrelétrica, depois da usina hidrelétrica vai para a subestação elevadora de tensão, depois vai para a linha de transmissão, para a subestação abaixadora de tensão, para a linha de primeira linha de transmissão, depois a linha de distribuição e, por último, para o centro consumidor. Essa é a sequência correta, ok? Bem, na 8ª questão, ele pede para você, ele dá uma tabela, né, de potência, de tempo de uso de um aparelho, e aí ele pede para você encontrar o consumo mensal aproximado. Para resolver, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos calcular a quantidade de energia consumida por cada aparelho. Aqui tem ar-condicionado, chuveiro elétrico, freezer, geladeira e lâmpada. Aí ele deu a potência e deu o tempo de consumo. Então, vamos fazer isso com cada um. Olha só. O ar-condicionado, a potência é 1,5, o tempo é 8. O tempo diário é 8, né? E foi consumido ele quer saber em 30 dias. Então, diariamente, ele é consumido durante 8 horas, mas lá ele quer saber durante 30 dias. Então, vou multiplicar 8 vezes o 30, que é o mês. Vou ter essa quantidade bem aqui de consumo, 360 kW por hora, que é o que a gente consome de energia nas nossas casas. Assim, meninos, foi feito em cada um dos aparelhos. Observem aqui, freezer do mesmo jeito. Olha a potência, que ele já colocou no livro, né? 0,2, vezes a quantidade de dias, que foi 60, ou 10, vezes 30, que é o mês. Assim a gente encontrou o consumo de energia em cada um. Depois de feito isso, eu vou encontrar o consumo total de energia, somando tudo. 360, mais 33, mais 60, mais 105, mais 18. Então, aqui nós vamos ter o consumo total desses aparelhos durante um mês. 576 kW por hora. Então, como ele diz na questão que o custo de 1 kW por hora é 0,40. Aí é só você multiplicar. Se foi consumido 576 multiplicado por 40, o valor será 230,40. Então, marquem aí a letra E, ok? Parece uma questão difícil, mas não é. É uma questão só um pouco
trabalhosa, né? Porque exige que você faça o cálculo de cada um dos equipamentos. Mas é um cálculo bem simples e ao final soma-se tudo e multiplica pelo valor do custo, que é 40 centavos. Ok. A nona questão, ela diz o seguinte: uma lâmpada de LED que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? Então, o que eu vou fazer, meninos? Eu vou utilizar o cálculo de potência elétrica, que é o que a gente já tem feito. Potência igual, potência representa o P, igual à intensidade da corrente elétrica, que é o I, vezes a tensão. Então, nesse caso aqui, eu vou apenas substituir os dados que ele me deu. Ele me disse que a corrente é 0,45, vou multiplicar pela tensão, que é 12. E aí eu vou encontrar a potência, que é 5,4 watts, fazendo essa multiplicação. Subtraindo a potência encontrada para a lâmpada de LED, da potência dissipada pela lâmpada incandescente, que é 60 watts, nós vamos ter o quê? 60, que é a incandescente, menos a potência encontrada, nós vamos ter a potência reduzida de 54,6 watts. Como que eu encontrei? Peguei a potência da incandescente, diminuí pela potência da lâmpada de LED. E assim eu encontrei a potência reduzida. Aí vocês marquem aí a letra A, ok? E assim nós encerramos esse exercício. Vamos falar um pouco da economia de energia elétrica, não é? Porque nós sabemos que o consumo de energia elétrica hoje ele tem sido muito alto. Então, é importante nós termos algumas medidas que possam reduzir esse consumo, evitar o desperdício. Como, por exemplo, comprar aparelho que tenha esse selo da Procel, que é um selo que garante uma economia, uma redução mais eficiente de energia. Evitar também, meninos, por exemplo, no caso da geladeira, que fique abrindo constantemente a geladeira. Geladeira aberta consome mais energia. Ferro de engomar, procurar passar as roupas todas de uma vez. Liga o ferro, esquenta o ferro e já passa todas aquelas roupas. Porque passando as roupas periodicamente, toda vez que precisar passar uma roupa, aumenta o consumo de energia. Como também lavar as roupas de uma só vez. Não lavar, sempre que for lavar roupa, encher todo o tanque. Não encher só, por exemplo, vou lavar aqui 5 camisas. Você usa a máquina para lavar 5 camisas, então você vai ter um desperdício muito grande de energia, porque a mesma energia de 5 camisas é a mesma energia que seria usada para o consumo, né? Ou para lavar bem mais camisas. E aí no livro vocês vão ver várias dicas, né? O ar-condicionado, ter o cuidado, né, de instalar de forma que não venha puxar mais energia, consumir mais energia, ok? Então, essas medidas, elas são importantes para se manter um menor desperdício de energia. Então, essas atitudes são importantes. E aqui, meninos, é só um lembrete do que nós falamos sobre o circuito elétrico, o que é um circuito elétrico, quais os componentes de um circuito elétrico, é importante que vocês saibam, o que é a condutividade elétrica e os materiais condutores e isoladores. É importante também que vocês saibam diferenciar o que é um circuito elétrico aberto e um circuito elétrico fechado, como que acontece os fluxos de cargas nesses dois circuitos, ok? O que é a corrente elétrica,
A unidade de medida, no caso, é o coulomb. E entender, né, o que é essa corrente elétrica, a quantidade que atravessa, que é a quantidade que atravessa uma seção transversal de um condutor a cada segundo, como no exemplo aí. A fórmula, né, da corrente elétrica, nós fizemos alguns cálculos, ok? O tipo de circuito de corrente contínua e corrente alternada, saber diferenciar os dois e o exemplos, né, de materiais de uso, né, de circuito de corrente contínua e de corrente alternada, é importante também vocês saberem. Há os efeitos da corrente, que é o efeito térmico, voltado para aumento de temperatura, o efeito químico, que acontece em reações químicas dentro da corrente, o magnético, que vai produzir um campo magnético como ímã, e o efeito fisiológico, que é a causa do choque elétrico. A entender o que são os resíduos eletrônicos, que hoje, né, tem aumentado de uma forma significativa os exemplos, os geradores elétricos, né, do circuito, a espessura, que podem mudar as resistências elétricas, o cálculo da resistência elétrica, a fórmulazinha que nós aprendemos, que existe duas, é essa, mas nós vamos usar, vai depender da informação que você tem. Se você tem potência, você vai usar a fórmula de potência. Se você tem resistência, você vai usar a fórmula de resistência. Entender o que é o efeito Joule. Aí nós falamos também da potência elétrica, né? Fizemos alguns cálculos, não coloquei aqui, mas nós fizemos alguns cálculos e agora fizemos no exercício também. Então, é mais ou menos isso, meninos, o que eu vou cobrar na prova. Nós fizemos muito cálculo hoje nos nossos exercícios, mas na prova eu vou cobrar mais só o cálculo de potência e de resistência, ok? Então, exercitem mais esses dois cálculos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem no grupo. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção dos outros exercícios e vamos tirar as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então, uma boa tarde para todos, que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.